São José é repleta de belezas. Belezas naturais, históricas e artísticas. E quem melhor do que a arte para nos ajudar a perceber tudo isso? A arte em São José. Este é o tema de hoje do Câmara Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é Nériton Martins. Sensível, talentoso e criativo. Nériton é sempre lembrado quando o assunto é arte. Nós fomos até o ateliê do Nériton para conhecer o artista um pouco mais de perto, o artista e o ateliê do artista. Vamos acompanhar a reportagem. A obra e o artista. Esta é a casa de Nériton Martins. Então, eu produzo peças de teatro, cenários, figurinos, e eu sou um apaixonado por confecção de boneco. Eu produzo mascotes e bonecos para contação de história, para merchandising, para publicidade. É uma paixão bem antiga minha. As cores são muito presentes nas obras de Nériton. Personagens coloridos, maquiados e fantasiados são impressionantes. Para alcançar este realismo, Nériton conta com a ajuda da filha e do companheiro. Nós temos uma companhia chamada Fantasy Entretenimento. O Lucas, que é meu companheiro, ele faz a maquiagem dos personagens, Também nós trabalhamos juntos. E ele também trabalha com teatro, então ele faz maquiagem para algumas peças de teatro aqui de Santa Catarina. E a minha filha, ela veio na mesma onda, assim, gosta também de cultura, gosta de teatro, e ela é uma atriz e uma das personagens da companhia Fantasy. O trabalho de Nériton pode ser conferido no site neritonmartins.com.br. Na plataforma, ele mantém as mais diversas fotos e vídeos sobre a história dele na arte. Então, nós fazemos várias coisas, Em relação à produção artística, eu costumo fazer vários trabalhos, desde materiais para teatro, figurinos e bonecos para eventos, e com a companhia Fantasy nós fazemos entretenimento, que é recepção de convidados, animação de festas, essas coisas. Para nos encontrar é só procurar nas redes sociais Fantasy Entretenimento, que vai nos encontrar bem facilmente, Facebook, no Instagram, então por aí. Aproveito para agradecer novamente ao Nériton Martins por abrir as portas do ateliê para receber a nossa equipe. Quando eu fui visitar o Nériton lá, eu falei bastante para ele, só ele sabe o quanto eu falei sobre as redes sociais, os vídeos e as fotos lá do Instagram. São realmente extraordinários, você que nos acompanha, está convidado para acompanhar o Nériton Martins nas redes sociais. Aí eu te pergunto, Nériton, você costuma receber certamente muitas mensagens privadas aí no teu Instagram. O que mais te chama atenção? O que é mais recorrente? Compartilha um pouco com a gente. Então, Fernando, o Instagram e o Facebook, essas redes sociais, elas servem para divulgar o nosso trabalho, É lá que nós conseguimos mostrar, expor o que nós estamos trabalhando, o que nós podemos produzir e captar novos clientes, Realmente a gente tem pessoas que comentam, perguntam que material são utilizados, gostam do trabalho, ou algumas pessoas criticam, dizem que pode ser feito de forma diferente e tal. É uma troca diária, E eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, engrandece. Porque quando uma pessoa elogia, eu fico muito feliz, mas quando uma pessoa também critica, e essa crítica pode ser positiva, eu também fico feliz porque eu posso melhorar o meu trabalho. Muito bem. Há muita riqueza, sim, nas críticas, dá para a gente crescer, sim. É o tal do limão fazer uma limonada, Nériton? É exatamente isso. Ainda mais hoje, Nériton? Agora, nesse mesmo sentido, até estava vendo esses dias uma frase interessante. Até, na verdade, não era uma frase, eram 3 imagens, e isso também é arte, Eram 3 copos, um em cima, um no meio, outro embaixo. Então, o otimista dizendo, olha, o copo está meio cheio. O do meio,
o copo está meio vazio. Até aí, todos nós já conhecemos que isso aí já é antigo pra caramba, essa reflexão, né, do otimista e do pessimista. E embaixo estava escrito, e o internauta? Ah, o copo quer bater em mim, ah, não sei o quê. Ou seja, a internet, ela abriu espaço para muitas críticas, para elogios e para muita gente também falar besteira. Essa que é a realidade, né? Mas tem disso. E num país democrático, nós temos que respeitar essas manifestações, né? Esses dias também eu ouvi algo nesse sentido que dizia o seguinte: olha, se os idiotas voassem, a gente não conseguiria enxergar a luz do sol, né? Essa expressão aí remetendo diretamente aí ao pessoal também nas redes sociais, né? Mas sinceramente, eu acredito que você como artista, eu como jornalista, a gente acha muito bonito tudo isso. Por mais que às vezes tenham coisas realmente diferentes ali, mas são visões de acordo com as pessoas que vivem em seus universos, em suas culturas, em seu momento. Então a gente tem que meio que respeitar isso. A internet, a tecnologia, ela ajudou o artista ou ela trouxe problemas? Como é que você avalia isso aí, Neriton? Olha, Fernando, eu acredito que só veio somar, só veio melhorar, né? A crítica direta e a crítica construtiva, a gente precisa filtrar e aproveitar o máximo possível daquilo para você perceber que talvez poderia ser melhor. Nem sempre é, e às vezes a crítica ela é feita sem o conhecimento, né? Sem saber qual a motivação daquele trabalho, e talvez quando a gente responde, a pessoa então consegue perceber que ela estava errada. Mas eu acho que tudo vem para somar. Eu sou um entusiasta em relação à internet, eu gosto desse contato, eu acho interessante, eu acho que nós temos muito a aprender juntos e trocas de experiências, né? Às vezes são pessoas que não têm conhecimento na técnica utilizada, mas querem dar um palpite para ficar melhor, mas às vezes também são pessoas que também trabalham com o mesmo material e têm assim a acrescentar. Eu acho muito válido. A internet tem nos colaborado e ajudado bastante. Muito bem. E eu falo isso aí, Neriton, até na época de pandemia, né, no mês ali de abril de 2020, nós observamos, inclusive aqui em São José, um circo que está instalado ainda e ficou toda a época da pandemia instalado aqui em São José. Eu me recordo que quando veio a pandemia, e eles dependendo, é claro, das pessoas, indo até lá para acompanhar os espetáculos, de repente, a pandemia. E aí como é que você mantém um circo funcionando sem as pessoas irem até lá, sem uma plateia? E aí, meus amigos, eles tiveram que ir para a internet. E eu acompanhei tive a felicidade de acompanhar esse instante em que eles foram, ou seja, não estavam acostumados. Então, no primeiro instante, o celular na vertical, e a gente usa o celular, a gente que trabalha com vídeo sabe que o celular tem que ficar na horizontal, e o celular invertido, enfim, uma série de problemas. Tiveram que aprender na marra, né? Tiveram que aprender com tudo a se virar com a tecnologia. Sem sombra de dúvidas, né, Nérito? Eu acredito também que o uso da tecnologia e o bom uso da tecnologia nos leva realmente a um alcance maior do público, a mostrar o nosso trabalho, a ir além, né? E os artistas, sem sombra de dúvidas, têm que se aproveitar dessa tecnologia, dessas ferramentas que são maravilhosas. Neriton, hoje você vive da arte ou você trabalha em outro lugar para poder se manter a vida? Então, eu sou um artista porque eu produzo arte, mas também sou funcionário público, trabalho para a Fundação de Cultura de São José, trabalho também na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Há muito tempo atrás, né, no início da minha vida acadêmica, eu prestei concurso e então sou funcionário, estou trabalhando nessa área há bastante tempo. A arte, ela complementa a minha renda, né? Eu não sobrevivo exclusivamente da arte. Eu conheço pessoas que assim o fazem, trabalham só com arte e conseguem sobreviver.
Agora não, especialmente, né, porque nós estamos nesse período de pandemia, mas eu sou um funcionário público que gosta muito de trabalhar com a cultura e com a arte. Mas eu quero abrir um parênteses para fazer um comentário sobre o circo. O circo também me chamou a atenção e eu assisti a live. Eu gostei muito. E teve um aspecto, né? Eu gosto das artes circenses, mas teve um aspecto muito interessante que eu tinha prestado atenção na arte deles e nos cartazes e tinha visto que tinha um King Kong numa ilustração. Mas eu não sabia que eles tinham um King Kong gigante na apresentação. E assistindo a live, eu observei que eles têm um boneco gigante, que me chamou muita atenção, né? O aspecto pelo tamanho e pelo o modo de manipulação desse boneco. E na primeira oportunidade que tiver, que eu puder assistir pessoalmente, eu quero ir lá ver pessoalmente aquele trabalho. Então, só para abrir um parênteses, a internet, ela divulga o trabalho, mas também faz com que você queira ver pessoalmente, queira estar mais próximo daquilo. Há muito tempo atrás, a gente acreditava que, por exemplo, apresentações teatrais, espetáculos de música, não podiam ser filmados, nem fotografados, nem divulgados, porque aí as pessoas viam essas imagens e depois não queriam prestigiar ao vivo aquele trabalho. Bem pelo contrário. Hoje nós vemos o trabalho através das imagens e através de filmagens da internet e nós queremos também ir lá ver pessoalmente e poder usufruir daquele trabalho. Ou seja, não substitui o estar presente, de corpo presente no local para ver o artista e sua obra, né, Nérito? Exatamente. Estar presente é uma grande honra, é uma grande alegria. Mas se nós não podemos estar naquele momento presente, a internet consegue resolver esse momento. Mas na primeira oportunidade, a gente quer ver de perto. Verdade, verdade. E sobre o circo, você falava aí desse boneco, eu também fiquei, olha, rapaz, fiquei abismado com aquele boneco. É claro que eu não fiquei tanto quanto você, porque você entende tudo dessa área, você já quer ver, certamente já estou eu pensando aqui, você quer ver o mecanismo, como é que foi feita a construção, você quer ver todo o processo ali, como é que foi feito, conhecer a pessoa que fez, se ela está realmente lá no circo, produzindo no dia a dia, né? E é realmente muito interessante. E é gigante, né? O King Kong que você falou aí desse circo é realmente muito grande, uma obra muito legal, muito, muito boa mesmo. Ô Nériton Martins, quais são as referências que você tem na arte? Bom, eu gosto de bonecos, né? Nós não conversamos ainda sobre a minha produção. Eu faço algumas coisas, né? Faço cenário, produção artística para peças de teatro, mas a minha grande paixão são os bonecos. E a minha referência é o que aconteceu na minha infância, o que eu assistia na minha infância, que são os bonecos dos Muppets, né, que invadiram a televisão lá nos anos 70, 72, 73, e aí aquilo me chamou muito a atenção. Eu me apaixonei por aquela confecção, pelo modo de manipular os bonecos, e hoje, até hoje, já estou com 52 anos, ainda sou apaixonado por essa técnica. Já se vão quantos anos artística. Aí, hein? Quantos anos já se passaram aí? Já se passaram. Olha, para te falar a verdade, eu acho que eu gosto de boneco desde 1 ou 2 anos, porque as histórias que me contam é que as pessoas davam bonecos e feitos de tecido, né? Era chamado bruxinhas, tal, que aquilo era para mim uma paixão. E eu sempre gostei. Quando eu vim eu sou paranaense, vim para Santa Catarina com 6 anos, né? Então eu sou mais catarinense. E quando eu tinha uns 4 anos, na minha primeira viagem a Santa Catarina, uma tia minha morava perto de um campo de futebol, um campinho de futebol bem simples, e no final da tarde tinha a dança lá do boi de mamão. Aquilo, aos 4 anos, aquilo me encantou. Sim. Eu fiquei muito apaixonado por aquela situação, né?
ver de perto uns bonecos tão grandes, né? Entender como aquilo era feito, a sua representatividade. E depois de muito tempo, né, 1999, participei de concurso de maricotas, ganhei o concurso Maricotas em São José. Depois, em 2002, trabalhei na confecção, junto a professores da rede estadual, de um boi de mamão, que viajou aí para fora do país, foi para os Açores, passou lá para Portugal. Então, essas ligações da minha infância, essas referências, elas ainda continuam muito vivas, né? Os Muppets, que eram os bonecos que eu falei no início, que eu assistia na televisão em 1972, 74, eles estão ainda aí na televisão, as produções em cima deles, sendo Ao longo de todos os anos, né? Depois continuaram. Sim, estão aí. São bonecos atemporais, estão aí. Quem não conhece o Caco e a Pig? Verdade, verdade. Essa questão do boi do mamão, das cores, né, dos formatos, enfim, de toda essa manifestação cultural, quem é daqui, da região, certamente teve contato, sim, com essas manifestações culturais. Lá no Ribeirão, boi de mamão mesmo alegrou e muito a minha infância, o colorido, as músicas, né, e diversas outras manifestações que a gente muitas das vezes não se dá nem conta de que são manifestações artísticas, né? Se nós formos rememorar um pouquinho aqui, os próprios idosos, nossos avós, né, as histórias que nos contavam, desde as histórias lendárias aqui da mitologia, aqui na nossa região, tudo aquilo ali é arte, né? Ou seja, a gente está em constante contato com a arte. A verdade é que a gente muitas das vezes não valoriza e não se dá conta disso, mas nós tivemos sim muito contato com a arte. O Nériton Martins, você falava agora há pouco sobre a questão da internet, das redes sociais. Primeiramente, eu ouvi falar sobre o Nériton, né? Por quê? Porque falam muito sobre o Nériton aqui, da manifestação artística do Nériton, que é espetacular. Então, da questão dos fantoches. Sempre ouvi falar muito Nériton Martins e os fantoches, os fantoches, os fantoches. Depois fui conhecer o Nériton nas redes sociais. Ou seja, o contato com o Nériton começou nas redes sociais. Daí eu queria conhecer o Nériton mais de perto, para saber quem é o artista, né? Como é o artista no seu dia a dia. E aí tivemos a felicidade de visitar aí o ateliê do Nériton e hoje entrevistá-lo aqui. Então a internet foi aí um primeiro momento para poder conhecer a obra do Nériton Martins. Ô Nériton, você falou sobre tuas referências e eu queria que você falasse um pouquinho mais das tuas produções aí nos fantoches, dos fantoches. A gente teve aí e você falou que muitas das coisas que você desenvolve hoje, você teve que aprender aí suando. Por quê? Porque não é você dar um Google ali, você ir na internet, pesquisar como é que se faz isso aqui. Não, não é assim não. Hoje, qualquer coisa que a gente quer fazer, dá um Google aí. A gente vai lá, dá um Google, apareceu lá. No caso do Nériton, ele teve que suar muito e fazer experimentação no dia a dia para ver o que dá certo e o que não dá certo. Conta um pouquinho dessa jornada aí, Nériton. Então, quando eu comecei a trabalhar com bonecos, né, a internet não existia e depois a internet começou a fazer parte da nossa vida e aí ficou tudo um pouco mais simples, né? Mas as técnicas mais apuradas, os recursos mais sofisticados de confecção, ainda assim não são disponíveis na internet, né? As pessoas guardam, sim, os seus trabalhos, as suas maneiras de fazer, como algo assim precioso. E aí o que me chamou a atenção é que, através dos experimentos, as tentativas e tal, para ver se dava certo, se não dava certo, eu acabei, depois de muito tempo, desenvolvendo uma técnica, e isso eu vou usando até os dias atuais. E aí, hoje, eu procuro na internet pessoas que têm trabalho semelhante, e eu vejo que eles usam materiais semelhantes, modos de fazer semelhantes, assim, parece que é uma coletividade assim, que buscou uma solução e todos nós conseguimos encontrar essa solução assim, meio que empiricamente, assim, tentando, fazendo e errando, mas deu certo. Então, também é característica da sua obra, né? Cada artista tem o seu modo de fazer.
o seu modo operante. Então, a gente busca algumas soluções para tentar deixar o mais aprimorado o trabalho, mas a gente hoje tem a internet, mas nem tudo hoje ainda está na internet, né? Nós temos o resultado final, mas como foi feito, nem sempre está lá na internet. É essa parte que eu falava que tem que suar para poder encontrar. Você Exato. falava, inclusive, no dia que a gente bateu esse papo aí, você conversava com a gente, falava sobre um capacete que você tinha visto na internet, e aí você não sabia como é que tinham feito aquilo, né? Aí você explicou um pouquinho pra gente desse processo aí, e você foi descobrir o processo em matérias simples aí do dia a dia, mas que até chegar ao resultado tinham que passar por um processo, né? Os materiais são simples, na verdade, né? Sempre são materiais simples. A esponja é simples, o isopor é simples, e esse especificamente que você está falando, citando, são aqueles macarrões que se usa na piscina, né? Que parece, eu não me lembro o nome daquela matéria, mas ele parece um isopor, mas não é isopor, porque ele tem uma flexibilidade. Então, aquele material ele é utilizado para fazer perucas para espetáculos de teatro, drag queens, para artistas em geral. E ele tem, embora seja um material barato, fácil de manusear, ele tem algumas características de utilização, né? Para poder trabalhar. Por exemplo, ele é colado com a pistola de cola quente, que é algo que todo mundo conhece, porém a cola quente ela precisa estar em um ponto menos quente, ela não pode ser tão quente a ponto de derreter o material. E também a gente consegue moldar aquilo com um secador de cabelo, numa temperatura assim, nem tão quente, nem tão fria, para que a gente consiga obter esse resultado. Então a gente vai observando e experimentando até conseguir realizar, né? E a gente não descansa enquanto, quem gosta disso, não descansa enquanto não consegue fazer a produção. Esta aí é a parte complicada, né? A gente não descansa até encontrar uma solução. Aí você imagina, isso aí deve ser... Eu fico imaginando aqui, né? Madrugadas acordados para poder, dia e mais dia em cima de algo para poder... Porque você botar, eu gosto também de mexer com cola quente em casa. Eu sou aeromodelista, então estou sempre em contato também com isopor, Depron, com esses materiais. Inclusive eu tenho que pegar umas aulas contigo aí, que eu acho que muitas das tuas experimentações aí certamente vão contribuir para o meu dia na prática do aeromodelismo. Porque eu vejo que você tem muitos materiais aí interessantes. E a cola quente, por exemplo, que você fala, no Depron e no isopor, no aeromodelismo, a gente usa bastante também. E a temperatura, dependendo da máquina que você usa, realmente ela atinge uma temperatura elevada. Agora, se você descobrir que numa experimentação, para você alcançar um resultado, você tem que não pode deixar ela muito quente, sendo que ali não há um regulador de de temperatura. Você tem que trabalhar com ela ali, colocando o dedo, apertando para poder... Até chegar a isso, leva tempo, né, Ayrton? Aí você aprimora essa situação, ligando, tirando da tomada e colocando na tomada, e aí a cola fica muito rígida porque está muito fria, aí liga novamente e assim vai indo até você conseguir chegar a essa temperatura. Se a pistola de cola quente tivesse ali um termômetro, seria muito mais fácil, mas não tem e aí a gente tem que se virar dessa forma. Né? Essa experimentação também é bem interessante. Agora, tem outras situações também que você falou sobre o trabalho contínuo, que é interessante. Às vezes eu calculo assim, para fazer um boneco, eu demoro 2, 3 dias, né? Eu acho que eu poderia demorar 2, 3 dias, mas eu preciso entregar e tem uma data de entrega. E às vezes acontece de passar a noite todinha trabalhando para poder entregar às 8 horas da manhã o material. Graças a Deus, eu nunca deixei de entregar nenhum trabalho de encomenda, sempre foi entregue no dia e no horário marcados, mas para que isso aconteça, às vezes são necessários sacrificar uma noite inteira trabalhando para poder a produção, né, acontecer. Às vezes nós erramos no cálculo, achamos que pode ser mais fácil, não é tão fácil quanto a gente pensa, mas a gente continua, e quem tem amor à arte, quem gosta de fazer isso, acaba perdendo uma noite, mas não fica exausto nem cansado, fica satisfeito no final do trabalho entregue. Ô Neriton, você é do artista, eu sempre observo, né? A gente tem aquela história do
a pessoa que tem a opinião de que o processo é mais interessante, a jornada é mais interessante do que o destino, o chegar lá ao final e dizer... Você é do artista que gosta mais, valoriza mais o processo, ou você é daquele que acelera para poder chegar ao resultado? Eu nunca tinha pensado nessa situação. O que eu gosto mais, o resultado final ou o processo. Mas agora que você me fez essa pergunta e ninguém antes tinha feito, eu tenho como responder. Eu gosto mais do processo. O tempo de trabalho, a execução é muito prazerosa. O resultado final a gente fica muito feliz, mas é o resultado final. Quando você entrega o produto para o cliente, ele vai embora, ele não fica mais comigo, né? Não está mais comigo. E eu quero produzir mais, e aí o processo da produção é o período que a gente fica, talvez, da gestação, né? Da construção daquele personagem, eu acho muito interessante. Teve um momento da minha vida que hoje eu faço os bonecos assim sem precisar desenhar eles. Mas teve momentos que eu precisava desenhar completamente o boneco, pintar, para eu ter uma referência de construção. E às vezes acontecia de eu querer mudar uma situação, né? Por exemplo, usar um cabelo avermelhado e na hora da confecção pensar, eu vou passar para amarelo porque vai ficar mais interessante. Eu não consigo fazer isso, né? Quando eu tenho uma referência, é como se fosse um embrião. Ele já existe. Ele já é um personagem, já é uma pessoa, entre aspas. E eu não posso mais modificar isso. Ele precisa nascer daquela forma como ele foi concebido. É meio louco isso, mas é assim que funciona. É assim que acontece. Tá, quando você fala dessa concepção, você está falando de algo psicológico, algo que você criou, que você pensou. Exato. O boneco, ele é criado no pensamento, e aí ele passa para ser construído, né? Mas entre o pensamento e a construção, não faço mais, eu fazia um desenho, um esboço. Nesse esboço, eu escolho as cores, os formatos, os volumes. Em que momento que você faz isso, Neriton? Eu às vezes me pego pensando nas coisas, assim, projetando as coisas nos afazeres do dia a dia. Você tem algum momento do dia que você para e você vai falar, esse é meu instante da meditação criativa, eu vou parar aqui, ou é durante o banho? Como é que surgem essas ideias? Não, na verdade, é assim que funciona. Existe uma conversa e precisa se resolver, né? Então, por exemplo, uma pessoa pede assim, eu preciso de um boneco que funcione dessa forma. A partir daquele momento, já começa a funcionar. E aí eu vou buscar soluções para a construção, né? Os formatos, os volumes, os tamanhos, os materiais. Não existe um período, comigo pelo menos, não acontece assim um período assim, eu vou parar agora, dar uma relaxada e vou dedicar 2 horas para a construção disso, através do meu pensamento, através não sei, orçamentos. Não é assim que funciona. Ele faz parte do meu dia inteiro, né? Então, às vezes eu preciso me desligar, né, para fazer outras coisas, porque eu sou funcionário, preciso trabalhar. Mas aí, quando eu tenho um start, assim, uma ideia, eu anoto, tento escrever em algum lugar. Isso pode ser durante a noite, pode ser durante o dia, pode ser quando eu estiver almoçando. É o dia inteiro, na verdade. E aí eu vou construindo no momento que eu dedico para a construção. Da construção, colocar a mão na massa, recortar, né, moldar, colar, e isso precisa ter um tempo específico. Mas essa construção, que eu digo a mental, da construção do boneco, a resolução dos problemas, isso é o dia inteiro, até colocar a mão na massa. Os teus clientes hoje, quem são, Neriton? Bom, são várias pessoas, né? Eu abasteço hoje algumas companhias de teatro de Santa Catarina, com figurinos, bonecos, perucas, né? E também clientes de shopping centers, geralmente marketing, né? De supermercados. Bom, as pessoas que têm interesse de ter algo interessante assim, nesse aspecto de fantasias, de bonecos, num espetáculo de teatro ou numa campanha de publicidade.
O dia que a gente esteve lá, você deve ter visto aí também na reportagem, tinha um frango gigante lá na casa do Nériton, no ateliê do Nériton, e foi uma encomenda para uma grande rede supermercadista aqui da nossa região, né, Nériton? Esse frango ele faz parte de uma campanha e toda quarta-feira nós utilizamos ele na frente dessa rede de supermercado para fazer a publicidade. Ele geralmente entre 10 horas a 10 horas da manhã até 1 hora da tarde ele é utilizado. Ele foi confeccionado para ser apresentado durante 4 quarta-feiras, né? E aí o cliente já me ligou semana passada e me disse que quer levar ele para as outras redes, para as outras lojas do supermercado, que deu um resultado interessante naquela, quer levar nas outras. Pois Então, é, e a criançada deve feliz. ficar doida, né? Querendo pegar esse frango aí, ter um em miniatura. Você já pensou alguma coisa na miniatura do frango? Eu não pensei ainda na miniatura do frango. Mas tem uma cliente que já me chamou essa semana, ela é contadora de história aí na internet. Já teve pessoas de outras de redes de televisão, SBT e tal, que fazem orçamento de bonecos, que eles querem fazer bonecos para ser manipulados do lado deles e também querem que esse boneco vire assim um chamariz de venda, que ele se transforme em marketing, que as pessoas queiram comprar o boneco. Então, as ideias são 1000, né? E a gente está aí. Vamos ver o que dá. Algumas coisas dão certo, algumas coisas só ficam no projeto e num caminho, né? Com esse período da pandemia, muita coisa foi pensada, mas pouca coisa executada, né? E a gente está aí. A gente muitas das vezes vê a obra pronta e às vezes não tem ideia, né, Nérito? Não são todas as pessoas que perguntam, poxa, mas aquele boneco ali, aquele frango, que curioso, né? Mas quem fez esse frango aí, hein? Quem é que fez esse boneco? As pessoas às vezes não se perguntam, né, Nérito? Não se questionam. Às vezes acham que é algo industrializado, algo feito em larga escala, e foi é uma obra de arte, né, Nérito? Os bonecos, eles são individuais, né? Eu não faço uma produção de venda de bonecos assim industrial, eu não copio um ou outro, né? Eles são exclusivos. Na verdade, esse frango que você viu, ele já tá numa terceira edição de frangos. Já foram feitos outros frangos, todos eles diferentes, cada um com as suas características, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas não são curiosas, assim, querer saber da onde veio, como foi feito, né? Quem faz esse tipo de material. E poderia até, né? Mas eu, pelo menos, tenho bastante curiosidade em saber. Quando uma pessoa tem uma produção, quando eu chego perto de um boneco, eu quero saber quem fez. Mas nem todo mundo é assim, né? Então tem que ter paciência e respeitar, né? Porque, afinal de contas, o trabalho, na verdade, é o resultado, né? Não é quem fez o boneco, mas o que aquele boneco está fazendo naquele momento. Exato. E aí, só ter paciência. Mas aí, Nériton, entra na questão das emoções. A maioria das pessoas são levadas é levada pelas emoções. Esse é o ponto. E quando a gente passa, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Quando a gente passa a enxergar o que está por detrás daquelas emoções, por que eu sinto o que sinto, aí entra na questão intelectual, aí entra na questão educacional, né? Nós, lamentavelmente, na cultura, e eu falo isso enquanto jornalista, você fala aí enquanto artista, e você há de colaborar comigo aqui, de concordar, de que, infelizmente, a gente recebe as coisas muito prontas e a gente não se recorda. Se nós formos levar hoje para a questão da criança que vê ali o leite no copinho e pergunta, mãe, mas da onde vem o leite? Não sabe nem que vem da vaca. Ou seja, isso é um processo educacional, né, Nériton? É um processo educacional. Algumas pessoas, vamos voltar a falar sobre a sensibilidade, né? Algumas pessoas são mais sensíveis a isso, outras pessoas nem tanto. Mas todos bebem da mesma fonte, né? Porque a arte, a cultura faz parte do nosso dia a dia,
né? E eu vou voltar a falar, faz parte da arquitetura, faz parte do cenário onde você está, faz parte a cultura e a arte também são manifestações de fotografia. Nós temos imagens aí nesse cenário. Alguém tirou fotografia, né? Isso é uma plotagem, foi produzido. Então, a arte faz parte de tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. E algumas pessoas conseguem perceber isso e se apaixonam por essa atividade, e outras pessoas só bebem dessa manifestação artística e não conseguem, então, passar para um outro nível, né, para saber como isso foi feito, por que é feito dessa forma, por que é dessa cor, né, por que está posicionado desta maneira. Então, na verdade, nós temos que aceitar as pessoas como elas são e conseguir conviver com todo mundo, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por arte, por cultura, mas eu não tenho em mim uma paixão pelo esporte. Então, uma partida de futebol, por exemplo, na televisão, faz com que eu durma. E eu não consigo me interessar por aquela atividade. E eu penso que a arte pode ser assim também, né? O que pode ser muito interessante para mim pode não ser tão interessante para outra pessoa. E o que nós temos que fazer é respeitar cada um, né, do seu modo de pensar, do seu modo de ser. É isso. E aí você falou de uma manifestação esportiva, né? Que é o futebol, que é paixão nacional. Sim, paixão nacional. Paixão nacional. Ou seja, aí entramos novamente nessa questão, né? Daquilo que a gente recebe através da mídia, da comunicação, e quando nós deveríamos, é claro, receber muito mais, né, de outras áreas, tá? Das manifestações artísticas. Quando eu era criança, no tempo de escola, nós tínhamos um professor, né, ou professora de educação artística. Essa disciplina, até onde eu sei, ela foi retirada da programação das escolas, né? O que é algo triste. Algumas ainda mantêm, algumas prefeituras ainda mantêm, mas foi tirado. O que é algo lamentável, né? Porque há muito ali que se explorar. Muito do que aprendi quando criança foi na aula de educação artística, Nérito. Eu não tenho certeza em relação ao ensino fundamental, se não faz parte do programa a matéria de arte, né? Mudou para educação artística, passou a ser só denominado como arte ou artes. O ensino médio, eu sei que nessa reforma do ensino médio está contemplado junto com as manifestações humanas, né? A língua portuguesa, o inglês, a educação física e arte, está lá. De uma forma diferenciada, mas está lá. No ensino fundamental eu não tenho certeza ainda, não tenho, né? Faz muito tempo que eu não tenho mais contato com alunos dessa idade, mas eu não sei. Mas, voltando ao que você falou, a educação artística é uma matéria, na minha opinião, muito importante, porque desenvolve, né, a sensibilidade de perceber a arte, né? E as crianças, todas elas têm essa sensibilidade. Basta você instigar, né? Fazer perceber, ensinar, mostrar, né? São tantas manifestações. Eu me lembro quando pequeno, eu tinha visto obras do Van Gogh e não entendia por que ele pintava com as cores naqueles tons e naquele formato. Depois eu compreendi melhor, né? Porque alguém me ensinou, alguém me explicou. Eu não entendia, por exemplo, o cubismo de Pablo Picasso e ficava pensando por que ele pinta daquela forma, né? Mas é uma manifestação. Ele iniciou o cubismo na arte moderna e, embora antes disso ele era um retratista e ele conseguia pintar pessoas, rostos, lugares como se fosse uma fotografia. Então não é uma pessoa que não sabe pintar, não, é uma pessoa que utiliza-se de uma inspiração e um novo modo de ver a vida, de ver o mundo, né? Então a gente tem que conseguir entender. E os professores de educação física, aliás, educação artística, estão aí para nos ensinar. Estavam aí para nos ensinar. Ontem ainda eu acompanhava um fotógrafo, já estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista,
mas acompanhava ontem um fotógrafo junto da companheira, da esposa, os dois eram bancários, resolveram largar tudo e conhecer o mundo. Aí lançaram o nome de um canal, na época, não sei se veio nessa ordem, e disseram, Viajo Logo Existo, o nome do canal deles aí nas redes sociais do Instagram, Viajo Logo Existo. E foram embora, foram viajar o mundo, acho que viajaram para mais de 150 países, algo realmente maravilhoso, né? E fez muitas fotos durante essas viagens todas por todo mundo, e fotos realmente muito bonitas. Muitas pessoas na internet perguntaram, questionaram, mas como pode fazer fotos tão lindas assim? Ele deve estar com uma máquina super poderosa. A maioria das pessoas pensou realmente isso, que ele estava com uma máquina muito rebuscada, né? Com altíssima tecnologia. Ou seja, valorizaram mais o equipamento do que a pessoa, né? Exato. A produção, né? Do que a produção para se chegar a um resultado como aquele. Né? E ele explicando ontem, ele disse, olha, na verdade, eu estudei durante 2 anos em tal lugar, eu me aprimorei. Antes de ir para a viagem, eu já tinha estudado muito sobre fotografia, por isso que eu chego a esse resultado. Não é só por conta do equipamento, mas é por conta do tempo investido, da qualificação, do aperfeiçoamento em cima daquilo. E aí ele disse, ao final, numa crítica, ele disse assim, ninguém perguntava lá ao Picasso que pincel ele usava, né? Ele era Picasso e acabou, velho. Não pensar que pincel. Por que estão perguntando para mim que máquina que eu uso? Acho que é mais ou menos por aí, né, Nériton? Sim, é interessante, né? Às vezes as pessoas não conseguem perceber a obra em si, o resultado, né? Mas fazem críticas, às vezes, nem tão importantes assim, né? Para que a pessoa possa melhorar o seu trabalho. Mas, enfim, temos que respeitar, né? Verdade. Respeitar. É por aí. Passa realmente pelo respeito para termos uma educação melhor. Isso tudo caminha, é por aí, é pelo respeito. Nériton, as pessoas que estão nos acompanhando agora, deixa eu dividir com você, porque eu imagino mais ou menos, com a experiência que a gente tem, vai tendo em comunicação, as pessoas que estão nos acompanhando agora estão perguntando assim, tá, o Nériton, já percebi aqui na entrevista que é um artista realmente muito especial. E aí, como é que eu faço para ter aulas com o Nériton? Porque agora, depois de ter ouvido essa entrevista aí com mais de 40, 50 minutos, eu quero saber como é que eu faço para ter aulas com o Nériton. E aí? Então, as aulas que eu trabalho, vou melhorar a resposta, espera aí. Nós estamos num período de pandemia, né? Eu trabalho na Fundação de Cultura, dou aula de teatro e confecção de bonecos. Nesse período do ano 2020, nós não conseguimos realizar essas aulas, né? Porque não podemos estar junto com as pessoas. Mas ano que vem, com certeza, 2021, o processo de inscrições da Fundação de Cultura abre no mês de fevereiro, no mês de março. As aulas são gratuitas e acontecem uma vez por semana. Quem se interessar em fazer teatro, não é só eu o professor, tem o Rafael Soares, tem a Ângela também trabalhando muito bem nessa área e tem a Érica Veiga. Quem se interessar em querer ter aulas de teatro ou teatro de bonecos, é só nos procurar na Fundação de Cultura de São José, estamos lá de portas abertas, agora só para 2021. Estamos caminhando então aqui para o encerramento, para terminarmos o programa. Eu quero recomendar para você o canal no Instagram, lá do Nériton, acesse, tá? Está imperdível o canal do Nériton, realmente é extraordinário, vale a pena você acompanhar os trabalhos do Nériton, as fotos, os vídeos que ele faz lá com a ajuda da filha, né? Com a ajuda também do companheiro. Então há aí uma família reunida em prol da arte, realmente extraordinário. E você pode conhecer a história do Nériton, os detalhes, tudo aquilo que o Nériton, ou parte daquilo que o Nériton já produziu, porque nem tudo está lá. No site também, né, Nériton? Está bem completo o site, né? Tem um site, neritonmartins.com.br. Legal. O site está lindo, hein, Nériton? Parabéns. Obrigado. Nériton, para nós encerrarmos aqui, o que você espera da arte aqui em São José e no Brasil? Bom,
Em São José, eu estou aguardando a abertura dos nossos 2 teatros, né? O Teatro Adolfo Melo, que está com uma reforma maravilhosa e vai ser entregue esse ano, 2020, e aguardando também a abertura, né, do nosso Teatro do Centro Multiuso. São 2 referências e são muito importantes para a cidade. No Brasil, eu só espero que as pessoas compreendam e respeitem o trabalho de todos os artistas. E que nós tenhamos muita a produzir e clientes a nos procurar e pessoas para assistir os nossos trabalhos no Brasil, na cidade, né? Estamos aí, é isso. Tempo é vida. Por isso, eu quero aproveitar para te agradecer mais uma vez por ter dedicado parte da tua vida para compartilhar com a gente, para contar a tua experiência dessa arte realmente maravilhosa. O que nós, da TV Câmara aqui, desejamos a você é saúde, prosperidade, a você, ao seu companheiro, à sua filha, que tudo te vá bem. E o que nós pudermos ajudar e contribuir, né, Ayrton? Conte com a gente de coração, viu? Muito obrigado, Fernando. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao convite mais uma vez e cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecendo, né? E é isso, estamos aí. Muito bem. Você que nos acompanhou, faça sugestões de novos entrevistados aqui para o nosso programa, através das redes sociais. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josafense.